Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Vamos prosear hoje sobre tempo e amor? Ai, será que tem como transformar tempo em amor? Será que amor é tempo? Porque todo mundo fala que tempo é dinheiro, mas será que tempo é amor também? Oi, já vão entrando, o pessoal chegou cedinho hoje, né, Luiz? Manda bastante coraçãozinho pro Instagram entender que nós estamos passando uma mensagem bem legal para as pessoas. Oi, Cris, seja bem-vinda. Cris, eu amo ela. Ela também tem umas mensagens muito lindas e ela tá ensinando muita coisa legal pra gente. E muita superação, né, Cris? São histórias lindas que a gente compartilha, né? Então, hoje a ideia é prosearmos sobre tempo e amor. E eu me inspirei no conteúdo de hoje com esse livro aqui. Dá pra ver? Isso, né? As 5 linguagens do amor. É um livro da Gary Chapman, não sei se é assim que pronuncia, mas ela tem várias versões das linguagens do amor, e uma das linguagens é o tempo. E aí, como a gente está fazendo um turnê sobre esse tema, me lembrei disso e sabe como foi bom reler esse livro e ver quanta coisa que a gente cresce depois que a gente lê um livro, quanta coisa que a gente aplica quando a gente lê um livro, né? Ai, Cris, eu também te amo. Também tenho orgulho de ser sua amiga. É muito bom. O Gu, seja bem-vindo. Cris, o Gustavo é meu filhão e o Luiz é meu marido. Olha que lindo, a família toda tá aí. Só falta a Heloísa ter um Instagram também, né? Não, ela é muito novinha ainda. Tem que ensinar ela a cuidar disso. E então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do tempo e o amor. E como que a gente pode transformar o nosso tempo em tempo de qualidade, como que a gente pode transformar uma conversa em conversa de qualidade, como que a gente pode transformar nossas atividades em atividades de qualidade, né? Porque nem sempre o tempo em si é pra gente, né? Porque depois da pesquisa que eu fiz, eu percebi que muitas pessoas querem ter mais tempo, mas elas não sabem o que fazer com esse maior número de horas, maior número de minutos disponíveis, né? Às vezes elas até têm e elas não conseguem aproveitar isso e não conseguem curtir isso da melhor forma. Então a ideia dessa nossa turnê de lives é exatamente essa, é entender um pouquinho mais sobre essa logística toda do tempo e como que a gente pode aproveitar melhor, se reorganizar com isso, né? Porque chega da gente se sentir frustrada, chega da gente se sentir mal por não dar conta de tudo que a gente tem para fazer durante o dia, né? Então, e hoje é interessante porque hoje é dia 2 de novembro, é um feriado onde a gente relembra as pessoas queridas que se foram. E muitas vezes, e a maioria das vezes que a gente escuta ou lê alguma homenagem, é em relação a isso. Ah, se eu tivesse aproveitado mais. Ah, se eu tivesse falado mais. Ah, se eu tivesse escutado. Ah, se eu tivesse mais tempo com essa pessoa, né? O que você faria? Então é bem interessante porque o tema veio não foi de propósito encaixado no dia de hoje, mas foi legal essa coincidência, né? De encaixar. Então, muitos lembram de seus entes queridos, né? Eu, por exemplo, lembro do meu pai, que faz 24 anos que ele faleceu, e ele faleceu no dia 4 de novembro, né? Então, daqui a 2 dias a gente comemora, os 24 comemora. Né? Não é um jeito legal de falar, né? Mas completa, né, os 24 anos sem ele, né? Então eu tinha na época 18 aninhos.
E eu lembro que foi uma dor bem grande, e muitas dessas questões, né, de amor, de tempo, vieram à tona naquela época, né? Hoje eu já entendo muita coisa, né? E sei que eu consegui aproveitar o meu tempinho sempre que eu tive com ele. Claro, tem aquelas horas que a gente lembra, poxa, ali eu falhei, né? Mas todo filho, acho que tem um pouco disso, né? Mas a ideia é hoje exatamente essa, né? É dar dicas de como que a gente pode aproveitar melhor, porque depois que eu li esse livro, depois que eu me aperfeiçoei, assim como eu vim contando nas lives, né? Depois que eu acordei, né? No meio de uma tarde que eu chorei a tarde toda, porque, né, eu me vi no fundo do poço, numa depressão. Eu acordei para a vida e falei, não, só um pouquinho, essa depressão não me pertence, vamos acordar para a vida, né? E aí eu comecei a buscar informações, livros e pessoas para poder superar essa fase difícil. E esse foi um livro que me ajudou muito, porque a gente conseguiu aqui em casa entender como que a gente consegue fazer com que o outro se sinta mais amado e a gente se sinta mais amado, só entendendo as linguagens do amor, né? E a gente otimizou bastante o tempo, otimizou bastante muita coisa aqui nos nossos relacionamentos, né? Então é um livro muito bacana. Quem quiser, esse aqui é do casal, tem dos filhos, tem também do trabalho. Inclusive tá aqui, Linguagem do Amor no Trabalho, da Valorização Pessoal. É um livro bem interessante também, ele tem um olhar mais em cima do trabalho, né, com os seus líderes, liderados, funcionários, colaboradores. É um livro bem interessante nesse sentido, né? Mas hoje eu quero abordar mais no sentido familiar, porque a gente entende que quando a família tá bem, o nosso negócio vai bem. É engraçado isso, né? A gente, quando a harmonia tá no lar, a gente consegue transportar isso para nossa vida, nosso trabalho também, né? No nosso empreendimento. Então, a primeira coisa que eu quero colocar, né? A primeira dica importantíssima que esse livro me trouxe é estar presente no momento presente. O que significa isso? É quando você, né, eu vou trazer aqui na rotina aqui de casa, né? Quando você estiver tomando chimarrão, eu e meu marido, esse momento é dele. E os conflitos iniciais eram, enquanto a gente tomava chimarrão, eu queria aproveitar o tempo, estender roupa, eu queria aproveitar o tempo para passar roupa, eu queria aproveitar esse tempo, e aí a gente não curtia esse momento, né? O Luiz acabava ficando chateado. Oi, Elisete, seja bem-vinda, lindona. E aí a gente acabava sempre se estressando. E eu disse, nossa, mas eu preciso. Não, aí a gente se combinou. Então, o momento do chimarrão é o momento do chimarrão. A gente fica ali, fica com as crianças, ou na sala, ou na cozinha, fazendo algum planejamento familiar em relação às nossas finanças, que nem agora, esses 3 últimos dias que ele teve aqui, desde sexta-noite já era noite, né? Ele chegou 11 horas. Mas do sábado pra cá, nossos chimarrões foram conversas, foram planos, né? A gente combinando como que a gente ia fazer a mudança, como que nós íamos estruturar tudo isso, né? Ou sentadinhos lá fora na garagem, né? Que é a nossa área. E curtindo os filhos, né? Então é o momento de estar presente e prestar atenção na conversa um do outro, né? Então, ter tempo, mostrar o amor através do tempo é uma coisa tão simples, é dar atenção. E a gente pode dar atenção de 2 formas. Ou durante a conversa, né, ter um diálogo, olhando o olho no olho, como diz a Cris, né, de bolinha para bolinha, de olho, e realmente não interromper, né, ter esse diálogo bem claro, né, e também a questão das atividades, né, fazer uma atividade... Ah, caiu, Cris? Levanta e vem de volta.
ultimamente a internet tá bem danadinha. Gente, fizemos uma live ontem com a Ana Abel, da Legião Materna. Ontem ela tava incrível a live, gente. A gente falou sobre o amor, como que a gente pode educar os filhos com amor e respeito junto com o nosso negócio. Tava incrível. E nos últimos minutinhos, né, no final do jogo, da partida, acabou a luz. Acabou a luz não, né? Acabou a conexão, enfim, acabou tudo aqui e não deu pra gravar. E agora temos uma desculpa, né? Na hora eu fiquei bem chateada, mas agora temos uma desculpa para fazer mais uma live, né? E falar sobre isso, porque é um tema muito legal. Foi bem na hora que ela tava dando umas dicas sobre uns planners, sobre um relógio de atividades, muito bacana, tá? Então, falando, né, sobre a conversa. Então, o ideal é, quando a gente ter esses momentos, né? Vamos conversar. E aí, o engraçado é que a roupa não fugiu, né? Que a roupa não foi embora, que tava ali. E aí depois, né, sentei, dava o tempo de atenção pro meu marido. Depois disso, parece que até o serviço, né, a roupa fluía, né? Então é bem interessante quando a gente começa a se organizar e se planejar nesse sentido, porque a gente consegue até dar conta de mais coisa, porque o nosso balde de amor tá cheio e o balde de amor das outras pessoas tá cheio. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela já gosta mais do toque físico, né? Então, quando eu percebo que ela tá esvaziando o balde, eu vou lá, pego ela no colo, abraço e dou uma esfregadinha, uma cheiradinha no cangote. Tanto ela melhora e tá pronta, né? O meu filho mais velho, ele já gosta, então, um pouquinho também de tempo e dos serviços, né? Ele gosta assim, mãe, faz um cafezinho pra mim. Marmanjão de 12 anos não sabe fazer um café, mas eu percebo que ele pede isso só pra ter aquele carinho, chamar atenção, mãe, fazer uma coisinha, um agradinho pra ele, né? Então, entender esses detalhezinhos faz muito bem. E aí, quando a gente tá conversando, né? Então, tem alguns pontos que é bem legal, né? Que eu até fiz uma colinha aqui pra eu não esquecer nenhum deles, porque são pontos bem interessantes, bem legais a gente cuidar, né? Então, como que a gente pode ter uma boa conversa? É quando a gente cede atenção e quando a gente recebe atenção. O diálogo, né, é uma troca de sentimentos, de sensações, de vibrações, né? Então, por isso que a gente fala muito de que a conversa ela tem que acolher, ela tem que compartilhar, ela não é uma conversa de julgamentos, né? Você não tá trocando informações para ser julgada ou julgar a outra pessoa, né? Então, isso é um ponto bem interessante da gente cuidar. A questão da fala, né? Então, quando a gente fala, nem sempre a gente consegue expor os nossos sentimentos. Porque quando a gente foi criado, principalmente nós, né, dos 31, 41 em diante, os nossos pais, eles não tinham essa habilidade, né? Eles também não foram criados para isso, dessa forma, né? Mas a gente não podia dar opinião nas conversas dos adultos, a gente não podia expressar sentimentos. Para de chorar, que feio, levanta, até casa Sara, sabe? Eram umas coisas assim muito pros meninos, né? Engole o choro. Onde já se viu o homem chorar, né? Quando a gente queria um brinquedo, alguma coisa, vinha aquele sermãozão, né? Porque o dinheiro naquela época era muito escasso, pelo menos na minha família, que era no interior. Então, uma vez por ano, quando se colhia o soja, né, fazia a colheita do ano, aí se tinha um pouco mais de dinheiro, mas se não, era sempre controladinho mensal, né? Tanto que às vezes a avó dizia, tu acha que dinheiro nasce em árvore? Aí eu ficava pensando em plantar umas moedinhas, né? Nunca plantei, devia ter plantado, vai que nasce, né? O que vocês acham? Já pensaram nisso? Já plantaram dinheiro? Eu fico curiosa às vezes pra saber, né? Vai que nasce o dinheirinho aí, né?
Então essa nossa criação, ela não encorajava a gente a falar dos nossos sentimentos, né? Mesmo quando a gente expressa opinião sobre alguma coisa, a gente não fala, ah, eu senti uma raiva quando ele falou isso. Não, a gente fala de coisas mais concretas e pensamentos, ideias, a gente dificilmente fala do que tá aqui dentro, né? Porque ou a gente sente que isso é meio bobo, ou a gente, né, fica sem graça, sei lá, né? De ser julgado, de ser... principalmente julgamento, né? A gente tem vergonha, né? Do julgamento que a gente vai ter. E aí, uma coisa bem engraçada, porque daí a gente, como a gente não sabe expressar o nosso sentimento, a gente também não sabe acolher o sentimento das outras pessoas, né? Então, a gente... É engraçado, né? Cuida se não é assim. A gente começou a cuidar, depois que eu revisei o livro aqui, 17 segundos a gente interrompe outra pessoa. E é batata que isso acontece, porque a gente é a gente, né? A gente é humano. E aí a gente começou a monitorar muito isso em relação a pessoa tá falando e quando dá aquela vontade de interromper, a gente faz zíper e para deixar com que a outra pessoa se expresse, né? Porque como que a gente vai ensinar, principalmente os filhos, né, a se expressar? O que você tá sentindo? Por que você tá chorando? Que nem a minha filha. Por que você tá brigando? Né? Por que você tá chorando? Conta, fala, né? O que você tá sentindo? Por que você tá brava? Por que você tá nervosa? Né? Ah, você tá feliz? Por que você tá feliz? Para incentivar que ela entenda os sentimentos dela e possa colocar pra gente também poder ajudar ela melhor, né? E aí tem uma dica muito bacana que ajuda com que a gente consiga falar melhor do que a gente tá sentindo, para que a outra pessoa também saiba o que fazer. Então, aqui em casa a gente adotou assim, por exemplo, o dia que eu tô mais... Porque nós mulheres, a gente tem, como a gente conversou na live de sexta, aí não lembro agora quando que foi a live, não tem nem papel aqui anotado, mas que a gente falou sobre os nossos ciclos, né? Então, nós mulheres temos 4 ciclos bem grandes dentro do nosso mês, né? E aí esse ciclo, ele mexe muito com a gente. Tem uma semana que a gente tá super, hiper, mega bem humorada, tem semana que a gente tá mais mal-humorada, tem semana que a gente quer matar tem outra semana que a gente quer, sei lá, fazer doações, obras de caridade. Então, entender como que passa, né? Assiste aquela live que você vai entender bastante coisa bem legal. Assim como a lua tem suas fases, nós mulheres também temos fases, né? E aí, para que a gente possa expressar e que as outras pessoas compreenderem e a mesma coisa as outras pessoas se expressarem, a gente entender, é legal um exercício. No começo eu achei bem dificilzinho fazer. Por quê? Ele indica que a gente pare 3 vezes ao dia e escreva num bloquinho o que a gente sentiu, né? Quais foram os sentimentos das últimas 3 horas e em que situação. Por exemplo, eu tava andando na rua e tropecei. Aí, o que eu senti na hora que eu tropecei? Então, eu tropecei e senti tal situação. A live de ontem que não gravou. O que eu senti quando a live não gravou? Por exemplo, o que eu senti quando meu marido chegou? O que eu senti quando tal situação? Né? E aí você consegue identificar os teus sentimentos, em que momento você consegue entender, em que situação você mais expressa. Você tá no trânsito, com seu carro e alguém não sai da frente. Aqui em Curitiba o pessoal tem muito mania, né, Lisete, não me deixa mentir aí, de não ligar o pisca quando vai entrar para algum lado, ou se não liga o pisca que vai entrar para direita e vai para esquerda, né? O pessoal faz a gente fala, não é baianagem, né? A gente fala, não, sai umas cagadas assim, né? E aí é complicado. O que a gente sente nesse momento, né? E a gente sempre sente isso. Como que a gente pode anotar isso ou entender esse sentimento, né? Então, o que eu comecei a fazer para não tornar isso difícil, eu comecei a pensar, o que eu senti nas últimas horas? Tal situação, tal situação, tal situação. De manhã, à tarde e à noite.
E aí depois para escrever, que aí você, quando você escreve, quando você põe no papel, você consegue ter mais facilidade, porque aí você também está enxergando o que você pensa, né? Então a assimilação do cérebro é maior. E aí, por exemplo, quando um filho faz uma birra, quando o filho faz uma arte, o que a gente sente? Quando a gente não fecha uma venda com o cliente, ou quando o cliente nos enrola, né? Porque tem, né? Cliente que enrola, né? O que a gente sente quando de repente a gente faz um investimento, o investimento não era bem legal, não foi bem aquilo, ou foi um investimento top, hiper, mega, bacana. O que a gente sente nesses momentos, né? E escrever. Então, comemorar, né, as nossas pequenas conquistas também é uma coisa que é legal você anotar, você escrever, porque isso faz com que a gente tenha mais clareza dos sentimentos que a gente tem, e aí isso vai começando, quando você tira da cabeça, põe no papel, e do papel para falar fica muito mais fácil, e aí você estimular isso também, né? E uma coisa é a gente falar, a outra coisa é a gente ouvir. Vocês já perceberam como é difícil ouvir? Quando eu estou assim, agitada, ansiosa, nossa, aí eu não consigo deixar as outras pessoas falar. Eu já percebi e eu me monitoro muito com isso, sabe? Porque senão eu atropelo as pessoas, né? Porque daí eu falo. Parece que o silêncio me faz mal. Pensa nisso, né? Mas aí, de tanto eu ficar me cuidando, me monitorando, sexta-feira uma amiga veio aqui em casa, né? E dificilmente ela entra, né? Ela traz os meus produtos aí, das minhas encomendas, e eu convidei para entrar, ela entrou. Eu falei, né? Ela quer conversar comigo. Ela quer conversar comigo, porque senão ela não tinha sentado. E aí eu me concentrei e falei assim, não, agora tu vai ficar quietinha e vai deixar ela falar. Gente, eu me surpreendi, eu consegui deixar ela falar uns 10 minutos, para daí eu começar a dar os meus pitacos, minhas opiniões e tal, e a gente trocar informação. Mas era um momento que ela precisava desabafar, que ela precisava colocar para fora tudo que ela estava sentindo, tudo que ela estava passando nos últimos dias, né, em relação à família dela. E eu me senti tão orgulhosa de mim por ter contribuído para essa minha amiga, porque geralmente eu não deixaria falar, né? Eu daria meus pitacos e ficaria interrompendo, né? Porque isso, infelizmente, se a gente não monitora, não cuida, né, isso toma conta da gente, né? E eu acho que, eu não sei, eu me sinto mal de atrapalhar as pessoas, né? Hoje eu amo ouvir o silêncio. É bom, né, Cris? Tem dias que a gente, que nem pela manhã eu acordo e daí eu penso, podia ligar uma música, podia, né, fazer. Eu falei, não, eu vou levantar, né, eu levanto mais cedinho, eu levanto umas 7 horas e as crianças, 6h30, 7 horas, e as crianças acordam lá pelas 8h30, 9 horas. Então eu falo, não, esses os minutos que eu tenho de silêncio, porque depois disso mãe, maminha, e tal, e TV ligada, e tablet ligado, e barulho lá fora de cachorro, de carro, de moto. E aí eu fico esses minutos, tomo meu café, né, quietinha ali, né, faço minha atividade física quietinha ali. Então, assim, é tão bom, né, quando a gente aprende a se conhecer melhor, isso é tão gostoso, né. E aí, então, o que eu fiz, o que eu entendi que eu preciso fazer, né, são 5 pontos bem bacanas para eu me tornar uma boa ouvinte, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que cuidar é olhar nos olhos. Às vezes a gente não consegue ficar olhando na bonitinha do olho da pessoa, né? A gente olha às vezes para os lábios da pessoa, como fala e tal. Mas aí também você está se concentrando, né, no que ela está falando. O importante é você estar de olho nela para realmente
prestar atenção, porque daí quando tu faz isso, quando tu tá olhando no olho dela ou no gesticular dos lábios, você, a tua mente entende que ali que tem que ser colocado o foco. E aí você consegue focar mais a sua atenção no que a pessoa, o filho ou o cliente ou a pessoa que você tá ouvindo, né? Quando você tá no celular ou tá fazendo qualquer outra coisa, você acaba não prestando atenção e não dando atenção devida, né? A questão de dar atenção total. Então é aquilo que eu comentei lá no comecinho, da gente estar presente no momento presente. É você naquela hora é a hora daquela pessoa. E, gente, isso faz uma diferença incrível na vida de quem está falando e de quem está ouvindo. Várias experiências que eu já fiz com os meus filhos, com o meu marido, com os meus clientes, gente, é transformador, porque às vezes a pessoa só quer falar, ela só quer ser ouvida, ela só quer colocar para fora, né? Quem já foi em terapia, num psicólogo e tal, é engraçado, porque as primeiras sessões você só fala, e daí você diz, tá, e agora? Tá, e agora? Doutor, não vai me dar nenhuma tarefa de casa, nada para fazer? Não, hoje eu só queria ouvir você falar, né? Então você fica assim, né? Porque a gente acha que só falar não é importante, mas a gente tá redondamente enganado. Falar e ouvir é hiper mega importante. Então, não fazer outra coisa, né? Se você vai lavar a louça e ouvir a pessoa falar, uma das duas coisas tu não vai fazer direito, né? Porque o cérebro, ele consegue prestar atenção efetivamente em uma coisa. Você pode até fazer, se eu não me engano, são 7 ou 8 coisas, né? Que o teu cérebro presta atenção, mas que ele efetivamente presta atenção é em uma só, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a atenção plena, estar presente naquele momento. Uma coisa também muito legal é escutar os sentimentos. Nossa, mas tem como escutar o sentimento? Como que é isso, né? Então, entender, por exemplo, o que a pessoa tá falando, se realmente ela tá falando aquilo, o sentimento que essa pessoa tá transmitindo. Por exemplo, eu tô feliz, nossa, como eu tô feliz, tô feliz. Ou se ela diz, nossa, eu tô triste, minha tristeza. Os gestos dela não condizem com o que sai da boca dela. Então, quando você tá na presença plena, você tá realmente olhando para ela, você percebe o gesticular dela, o corpo dela, as feições do rosto, se realmente o que ela tá dizendo é o que ela tá sentindo. E quando você tá ali, presente, olhando para a pessoa, você consegue ouvir realmente o sentimento, o vibrar na voz, o brilho no olhar, se ela realmente está feliz ou se ela está fingindo muito bem, né? Então você consegue... E aí o legal é, às vezes, perguntar se é mesmo isso que ela está sentindo, por que ela está falando aquilo, né? E aí envolver a pessoa numa conversa para ver como que realmente... para ver se ela consegue se abrir, porque às vezes ela quer se abrir e tem essa dificuldade, né? Às vezes essa barreira que a gente cria entre pais e filhos, né? Mães e filhos, é bem interessante, né? Eu e minha mãe, a gente... Logo depois que o pai faleceu, a gente tinha, sim, uma certa barreira, né? Claro, mãe e filho naquela época não tinha, né? Só tinha 18 anos, minha mãe tinha 39 para 40 anos, né? E aí era engraçado porque eu falava as coisas e ela olhava pra mim com aquela cara assim, tipo, o que essa cria quer falar, né? E hoje, como eu fui mostrando essa atenção plena, mesmo sendo só a ligação por telefone, dela entender que
eu tô ouvindo o que ela tá falando e eu pergunto pra ela, mãe, mas será que era isso mesmo? Mãe, vamos entender, será que a pessoa realmente quis falar isso? Será que a pessoa realmente quis fazer isso com essa intenção que a senhora tá achando? E fui fazendo coach com a minha mãe, né? E hoje eu percebo que muita coisa ela me liga pra pedir opinião. E eu acho assim tão bacana, né? De poder ter essa relação de confiança com ela, né? E é isso que eu quero ter com os meus filhos, desde já. Não precisar ter 40 anos de idade e eu 60 para poder ter essa. Não vai ser mais, né? Quando eles tiverem 40 eu já vou ter 70, porque o meu menino eu tive com 30, né? Então a diferença vai ser um pouquinho maior. Mas a gente já tá procurando desde já trocar essas experiências, esses sentimentos, né? Para não deixar acumular e ter intrigas, intritos, tentar resolver meio que já, né? Então a linguagem corporal, né, como eu já venho falando, também é muito importante, porque às vezes a forma com que a pessoa fala nem sempre é a forma como a pessoa se expressa, e aí essa história de você só telefonar ou só digitar, nem sempre você consegue perceber como que a pessoa tá lá do outro lado, né? Então, quando você tá olhando para a pessoa, quando você tá realmente falando com ela e prestando atenção no que ela tá falando, você consegue perceber na voz dela, se você não pode estar junto com ela, como que ela tá, né? Então, às vezes, no começo, o meu marido ligava pra mãe dele, né? E daí ele colocava no Viva Voz, aí eu ficava, amor, dá mais atenção, pergunta tal coisa, né? Hoje tua mãe tá querendo falar, não, né? Não desliga rápido. E era bem legal porque ele dizia assim, como é que tu percebeu isso que a mãe tava precisando falar? Eu falei, não sei, porque presta mesmo atenção no que a pessoa tá falando, no que a pessoa tá sentindo, né? E a minha sogra também tem um sexto sentido, né? Quando ela acha que alguma coisa tá meio mal contada, ela liga, né? Depois, me conta de novo essa história que eu não entendi direito, né? Por quê? Porque ela presta atenção nos detalhes, no tom de voz, né? E tudo mais. Então, é muito legal isso, né? De você estar presente. Tu também faz isso com a tua mãe, Cris? Ai, que bom, né? É tão legal quando a gente tem essa... Esse dia, né, que você contou que você faz umas caretinhas quando a tua mãe começa... Achei legal, eu falei, gostei, né? Vamos implantar umas caretinhas aqui em casa para as crianças entenderem que opa, a mãe não tá... é ouvir a alma. E, né, que a mãe não tá legal, eu fazer umas caretinhas, tipo, tô exagerando, gostei, adorei. Porque daí tu sai, né? Tu dá risada e não sai assim brigando, né? Muito bom. E o que eu comentei lá no comecinho é a questão das interrupções, né? Então, 5 pontos são olhar nos olhos, deixa eu colar aqui. Olhar nos olhos, total atenção na pessoa, procurar escutar os sentimentos, a alma, como disse a Cris ali, observar a imagem e a linguagem do corpo e não interromper. E aí, cuidado, né, com esses 17 segundos que a língua da gente tranca ela na boca e deixa a pessoa concluir, né, os seus... Eu lembro que tinha um senhorzinho, era contador de história. Lá no sul tem muito esses vovozinhos contador de história, muito bacana, né? E aí tinha um senhorzinho contador de história, ele começava a contar a história assim. Lá em 1970, era uma tarde que estava chovendo, era mais ou menos umas 15h35 da tarde, não sei o que. Ele conta detalhes, né? E às vezes a gente queria ir, porque a gente já sabia dessa parte da história, a gente queria ir cortando ele. E o engraçado é que se a gente cortasse ele voltava a história lá no começo. Era uma forma de fazer com que a gente não cortasse ele, né? Então ele ensinou muito, assim, bem legal. Às vezes ele lia jornais antigos só para ficar lendo e relembrando as histórias. O seu Juca era uma delícia, né? Então até agora a gente falou sobre ouvir, dar atenção
e falar e receber atenção. Como que a gente fala de forma assertiva, como que a gente ouve de forma assertiva. Então é uma linguagem do amor, a gente fala que é um dialeto, né? Porque a linguagem do amor do tempo, ela tem dois dialetos principais. Uma que é o ouvir e o falar, e a outra que é fazer atividades junto. Às vezes você não precisa falar nada, é só estar junto. Por exemplo, pescaria. O que faz na pescaria? Silêncio, mas às vezes só de estar junto ali pescando, pegando a minhoquinha, entregando a massinha, né, a comidinha lá do peixinho, é legal, né? Então, por exemplo, o meu marido ama assistir jogo de futebol. Falou em assistir jogo de futebol com ele, principalmente se for do Inter, né? Então, o que a gente faz? A gente faz tudo o que tem que fazer e no horário do jogo a gente senta na sala, sem barulho, sem bagunça, sem nada, toma chimarrão, come pipoca, come bolachinha, para assistir jogo ali, né? É o tempo que ele abastece o seu tanque, o seu balde do amor em relação ao tempo, eu estando ali do ladinho dele. Ontem a gente estava desmontando o quarto da menina, né? Os guarda-roupa, cama e tal. E nós dois juntos, né? Um fazia uma parte, eu desmontava a outra e tal. E pra gente foi muito gostoso, porque a gente não sentiu assim que perdeu tempo, né? Perdeu, nós podia estar... Não, foi uma forma de demonstrar amor pro outro, um ajudar o outro e fazer atividades que os dois querem fazer juntos, que os dois gostam de fazer. Às vezes um nem tanto gosta de fazer, né? Então assim, por exemplo, pra mim, assistir um jogo de futebol nem é tudo aquilo, mas só de estar com ele já tá bom. Por exemplo, ele não gosta ou ele não tem muita afinidade com flores. Mas ele sabe que eu amo exposição de flores, de orquídeas, de qualquer coisa. Então, às vezes a gente ia no Jardim Botânico, ia em Expo Flores, por aí, só para eu me deliciar, encher meus olhos com aquele monte de flor linda. Ele lá, né? Para me ver feliz, ele fazia dessas, né? E isso a gente pode fazer com os nossos filhos também. Eu não gosto de brincar de boneca. Um exemplo, né? Eu gosto, mas vamos dizer que eu não gostasse assim de brincar de boneca. Mas a minha filha ama brincar de boneca. O que eu posso fazer? Eu posso ficar um tempinho ali com ela, segurando os bebês dela, trocando roupinha e tal. Para ela isso já vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a mãe está me dando atenção. Ela ama cozinhar. Então o que eu faço? Toda vez que eu vou fazer um bolo, alguma coisa, eu convido ela. E para fazermos o bolo juntas. Para ela não tem coisa melhor. O menino, né? Ele ama assistir filme. Por que eu não sento com ele assistir um filme? A gente faz uma pipoca, a gente faz um café, né? Eu faço café para todo mundo e vamos assistir um filme, tomar café, ou quando meu marido tá, é chimarrão. E aí a gente vai assistir o filme sentadinho no sofá e trocando opiniões sobre os filmes e tal, né? A questão de junto com ele assistir os jogos, filmar os jogos, então ele sabe assim, opa, minha mãe tá destinando o tempo dela para estar comigo, né? E como isso é importante. Com o cliente é a mesma coisa. Se você atende o cliente assim de qualquer jeito, muito rápido, ele não... você não fideliza ele, né? Eu lembro que quando eu tinha a loja, as clientes adoravam vir lá, porque eu parava tudo que eu estava fazendo para dar atenção para elas. Então, tinha cliente que eu virava meio que psicóloga delas, meu divã, né? E era super legal porque essas clientes até hoje a gente é amiga, né? Então, se eu disser assim, eu vou abrir uma loja, sei lá do que, elas vão ser minhas clientes porque elas confiam no meu trabalho, porque elas sabem que eu vou dar atenção para elas, que eu vou dar o carinho e o cuidado que elas merecem. E esse retorno, né? Até embarga a voz quando eu lembro, né, do retorno que a gente recebe, desse carinho que a gente recebe, porque eu inventava umas coisas bem loucas, pra vocês terem uma ideia. A reunião na quarta-feira de manhã, 9 horas da manhã, 15 mulheres na sala, isso há uns 10 anos atrás. Então assim, e não tinha WhatsApp, nada, tinha que ligar uma por uma, às vezes era por e-mail, né? Mas era tão legal, era tão bom, porque a gente tinha esse retorno,
né? Elas sentiam o carinho que eu tinha por elas, cada detalhe, cada brincadeira, cada dinâmica era tudo pensadinho com amor e carinho, porque é o tempo que eu quero dedicar para esse meu cliente, para essa. Então, vou dedicar 1 hora para fazer live para vocês. Essa 1 hora eu vou fazer com amor, com paixão, porque é uma forma de eu demonstrar o meu amor por vocês. E vocês estarem aqui comigo é o que abastece o meu baldinho também, porque a gente é uma via de mão dupla, né? Um cuida do outro. Claro que vai ter gente que não vai dar, né? Falando de linguagens do amor, vai querer cuidar de outras, vai valorizar mais o presente, o ato de servir, ou qual que são as outras linguagens, toque físico, né? Ou palavras de afirmação. Mas hoje a ideia é a gente falar de tempo, como que o tempo como que a gente cuida do tempo como uma forma de amor, né? Em vez de tempo é dinheiro, tempo é amor, né? A gente pode falar disso. E a segunda questão, né, que nós estamos falando agora, então, é em relação ao dialeto de fazer atividades juntos. Então, procure essas duas formas de cuidado, de amor, de cuidar do tempo, né? Fazer atividades em conjunto, fazer criar experiências, né? Momentos. Então, por exemplo, agora há pouco, né, quando eu falei, falta 5 minutos para a mãe fazer a live, vamos se ajeitar aí, vamos lá. Daí a pequena falou assim pro meu marido, meninos, acho que foi assim que ela falou, agora é a hora de subir porque a nossa mamãe vai fazer uma live. E daí ela pegou um pacotão de bolacha, pegou a sua mamadeira e subiu. E mandou os meninos subirem porque a mãe, ó o filho passando aqui mandando beijo, subirem pra, ó. Estão com o martelo, estão desmontando o quarto dele, agora ele tá ajudando o pai lá, estão curtindo um momentinho, já jogaram futebol lá fora, derrubaram minhas flores lá, e o combinado é assim, cada flor derrubada, só vou contar pra vocês, cada flor que eles derrubam, eles têm que me dar 2 novas, né, então eles cuidam o máximo pra não derrubar, pra não ter que comprar 2 flores novas, né, não. Né? Porque eu cobro, não pode destruir as plantinhas, né? As plantinhas têm vida também. Coraçãozinho pra você. E hoje meu marido vai agora, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Então ele segue, viaja pro Rio Grande do Sul de volta pra já, né, finalizar todos os processos com o aluguel da casa lá. E a gente tá organizando tudo aqui, bem ansiosos, assim, pra mudar. E, nem conto pra vocês, né? Isso não faz parte da live, mas ontem, no meio da live, as meninas do meu grupo lá, Aliança da comunidade, da igreja, vieram aqui, fizeram uma serenata pra mim e, foi muito emocionante, assim, chorei rios, né? E aí o difícil é que eu tava no meio da live, eu não sabia nem o que fazer, daí meu marido, claro, né? Também ficou sem ação, mas as meninas prometeram vir de novo aqui no momento que eu não tiver, vieram de surpresa. Eu chorei rios, né? Eu tinha que gravar uma mensagem para elas, não conseguia nem falar, foi bem emocionante, né, sentir esse carinho. E, né, então assim, criem experiências com os clientes de vocês, criem experiências com os filhos de vocês, para que agora, né, essa pandemia mostrou muito isso pra gente, esse momento de experiência, né, de você ter essa harmonia, né, com as experiências em casa, né? Então, quando você estiver com a sua cliente, dê total atenção para sua cliente. Quando você estiver com seus filhos, dê atenção total para eles. Quando você estiver escrevendo um relatório, lendo um livro, programando, né? Por exemplo, quinta-feira agora nós vamos ter o nosso workshop sobre produtividade para mães empreendedoras. Então, se você tá assim, cansada, vamos falar bem, né, bem cansada de sentir culpa
de não dar conta de tanta coisa para você fazer, se você tá cansada, de se sentir frustrada, de se sentir impotente, de se sentir bagunceira, ai, de não ter tempo para fazer as tuas coisas, para fazer as... Né? Se você tá cansada disso, vem pro nosso workshop. Eu montei um grupo, vai no link da bio, montei um grupo de WhatsApp pra gente trocar ideias sobre isso. E, gente, o workshop tá ficando muito, muito legal. Ah, não vai dar pra ver, né? Porque fica do avesso. Esse aqui é o desenho, o mapa mental do nosso workshop que a gente vai trabalhar. E também já comecei a montar aqui o que eu vou falar. Dá pra ver a escadinha? Ai, desse lado. Ah, mas ele fica do avesso, né? Então, vão ser 3 horas de workshop, de muita troca de ideia. Então, assim, não vai ser só blá, blá, blá. Eu vou falar um pouquinho, vocês vão falar um pouquinho, nós vamos aplicar ferramentas, porque a ideia é vocês saírem bem melhor do que entraram, para que vocês saiam do workshop com sabendo organizar uma rotina, sabendo como se planejar, como fazer isso não ser só uma coisa romântica, mas uma coisa prática, simples, e acabar com esse sentimento de frustração, acabar com esse sentimento de culpa, porque nós, mães empreendedoras, merecemos ter uma vida leve, ter uma vida gostosa e principalmente a gente se sentir produtiva, não só produtiva, mas realizadora. Eu realizo, não só no sentido de produzir no trabalho, mas produzir com relação ao cuidado com os filhos, né? Ao cuidado com o nosso lar, porque nós somos administradoras do lar, né? Donas de casa são donas de empresas, são donas. Então, até um tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram donas de casa, mas olha o poder. São donas, administram tudo aquilo, elas cuidam do financeiro, do amoroso, do contas a pagar, do contas a receber, são super, hiper, mega administradoras. Então, nós mulheres empreendedoras, nós temos que começar a assumir isso, esse papel maravilhoso, lindo e poderoso que a gente tem nas nossas mãos e a gente tá ali, triste, frustrada, acabada, porque a gente quer dar conta de coisas muitas vezes que não tem necessidade e se sentindo culpada. E a culpa derruba tudo. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa tribo, nossa legião, nosso grupo, nosso... sei lá, né? Vamos criar o nosso clube de mulheres, de mães empreendedoras produtivas. E se você conhece alguém que tá assim, que precisa participar desse workshop, manda ela um direct para mim, manda meu contato para ela, pede para ela entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, para a gente movimentar essa mulherada toda e vai ser um encontro online, tá? Vão ser 3 horas o encontro online, provavelmente vai ser pelo Zoom, né? Tô organizando as coisinhas aqui para ser pelo Zoom, para a gente poder não ter interrupções e ser uma tarde bem deliciosa. Então vocês podem preparar chimarrão, podem preparar um cafezinho, um bolinho, pra gente estar junto com os filhos. Não vai ter problema se os filhos interromperem, porque a ideia é a gente se sentir o mais confortável possível e vai ter um bem trabalho. Então venham que vai ser uma delícia. Tá bom? Gente, muito obrigado, beijos no coração. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp pra gente trocar as ideinhas. E não esqueçam, pra criar momentos de experiências gostosas, lindas e maravilhosas entre vocês e os filhos de vocês, entre vocês e os clientes de vocês. E anotem os sentimentos para vocês poderem aprender a expressar melhor, porque aí é o momento que vocês conseguem expressar melhor, vocês também vão conseguir ajudar as outras pessoas que estão à sua volta a expressarem melhor os sentimentos. E nada melhor do que a gente poder, às vezes, colocar para fora algo que tá aqui, ó,
remoendo e nos incomodando, né? Então, vem pro nosso grupo, porque lá vai ser um grupo onde nós vamos poder falar a mesma língua, falar das nossas frustrações, falar dos nossos sentimentos, das nossas expectativas, falar do que a gente espera dos outros e muitas vezes não recebe, das coisas que nos bloqueiam, das coisas que nos sabotam, das nossas exigências, das nossas fugas, das nossas procrastinações, enfim, e vamos aprender a lidar com tudo isso e ainda sair de lá com um plano, um planejamento, redondinho para você aplicar no dia a dia e ser produtiva e se sentir leve, se sentir feliz e sem culpa de nada, tá bom? Beijos, amanhã tem live com a Maísa da Mesa Real, nós vamos falar sobre toda essa questão de filhos, famílias, né, como a gente já vem falando faz algum tempo, e os negócios, como que ela está administrando e como que o produto dela, como que ela chegou nessa ideia do produto dela, da mesa real, da mesa aposta, e o porquê isso pode ajudar muitas famílias nessa questão da harmonia familiar para ter prosperidade no negócio. Não perca amanhã, 2h da tarde, chama todo mundo, chama as coleguinhas, chama as amiguinhas e vamos lá, tá bom? Beijo, ótimo feriado para vocês, curtam muito, porque amanhã, ó, é segunda-feira? Não, amanhã é terça-feira e vai ser uma semana linda e maravilhosa para todos nós, tá bom? Beijo no coração e até amanhã!